Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Nós estamos então na última semana da vida de Jesus, estudando o Evangelho de Marcos. E aí coube a mim explanar sobre Marcos 13, o que foi um grande desafio, compartilhando com os irmãos, né? Uma das grandes limitações que eu tenho de entender e de estudar é a escatologia. Inclusive, os irmãos sugeriram, né? Naquelas fichinhas que a gente fez da escola bíblica, o estudo de Apocalipse. Nós estudaremos Apocalipse no segundo semestre, mas é um grande desafio essa escatologia, que é o estudo do fim, né, das últimas coisas. E esse texto de Marcos 13, Jesus acaba profetizando um pouco sobre o fim, sobre as últimas coisas, dentre outras coisas, a gente vai entender. Então, como foi um grande desafio para mim, eu li muita coisa, tentei estudar, li todas as notas da Bíblia de Genebra, tem duas versões da Bíblia de Genebra, e li, né, em Marcos, em Mateus, em Lucas, que tem a mesma referência a esse sermão. Mas o que me ajudou muito foi escutar os sermões, né, explanação do reverendo Augusto Nicodemos. Ele fez 3 explanações, eu encontrei essas 3, né, mas ele tem mais sobre esse sermão profético que Jesus profere. E aí eu coloquei aqui a capinha, né, mas no link eu coloquei procurar Augusto Nicodemos, Marcos 13. Augusto Nicodemos, ele é mestre, ele é doutor em interpretação bíblica pelo Seminário Teológico de Westminster, alguma coisa assim. E então ele tem muita propriedade, também tem muita unção, né? E é alguém que tem uma preocupação com a palavra de Deus, com a explanação da palavra de Deus. Então é uma pessoa que a gente pode confiar como referência. Então, como eu tive dificuldade, eu fiz toda essa busca e aí eu quero deixar bem claro essas referências que eu tive, tá bom? Então, Marcos 13, a gente vai ter basicamente 4 eventos que Jesus está profetizando: a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação e a volta de Jesus. E porque tem esses 4 eventos, é difícil a gente interpretar, porque tem hora que a gente não sabe exatamente de qual desses eventos especificamente Jesus está falando. Então, vamos lá. A gente começa no capítulo 13, e aí, no versículo 1, alguns discípulos falam assim com Jesus: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, vamos entender. Eles estão no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, essa figurinha que eu achei legal, que dá para ter essa ideia, em amarelinho ali é onde está o templo. Então, eles estão num monte vendo o templo. E aí os discípulos falam assim: Nossa, que templo lindo, que pedras, que construção maravilhosa. E esse templo é o templo de Herodes. Por que a gente tem templo de Herodes em Jerusalém? Vamos entender. Primeiro templo é o templo de Salomão, certo? O templo de Salomão foi destruído, a nação de Israel vai para exílio. No tempo de Neemias, volta do exílio, começa a reconstruir esse templo, né? Aí, sob a liderança de Zorobabel. Esse templo, ele é um templo mais simples, mais modesto, e esse, então, é o segundo templo. No tempo de Herodes, ele vai dar uma reformada, uma embelezada nesse templo. Inclusive, ele cobra imposto dos judeus para fazer isso. Para quê? Para ficar bem diante dos judeus, também para ter algo imponente ali que o representasse. Então, ele faz isso e esse templo é conhecido como o Templo de Herodes. E aí Jesus fala assim: tá vendo esse templo? Essas lindas construções? Não vai ficar pedra sobre pedra. Então, essa é a primeira fala e a primeira divisão que a gente tem aí do capítulo 13. Não ficará pedra sobre pedra. E aí, 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André, perguntam assim: Mestre, mas quando isso vai acontecer? Qual o sinal de que isso vai acontecer? E qual o sinal do fim? Aí esse sinal do fim é acrescentado lá em Mateus, capítulo 24, quando esse mesmo sermão profético é proferido lá em Mateus 24. Então aqui eles vão perguntar assim, no versículo 4 do capítulo 13, quem tiver com a Bíblia aí pode abrir. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começa a ensinar sobre essas perguntas, né? Sendo que lá em Mateus eles também perguntam sobre quando será o fim e quando será a volta
de Jesus. Então, quando, quais sinais e quando será o fim? Quando vai ter essa destruição do templo, que não vai ficar pedra sobre pedra? Quais os sinais que essas coisas vão acontecer? E quando vai ser o fim? Em cima dessas respostas, só que elas um pouco misturadas, é que vai ser esse sermão profético de Jesus. Então, a resposta dele vai envolver a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação e a volta de Jesus. Ok. Então, essa resposta, primeiro, Jesus vai falar assim, olha, quando vocês ouvirem falar, lá no versículo 7, de guerras, de rumores de guerras, não se assusteie, é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Aí ele vai falar que vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, vai ter terremoto, vai ter fome, mas ainda não é o fim. Essas coisas são o princípio das dores. E aí eu queria só acrescentar que em Lucas 21:11 também coloca, além de colocar as guerras, os terremotos, né, os desastres naturais, fome, epidemias, né? E hoje o que a gente está vivendo é uma epidemia. Então isso é o fim? Aí que Jesus diz, não, ainda não é o fim, é o princípio das dores, né? Ainda não é o fim. Quer dizer, na verdade, é possível a gente entender que a gente vive o princípio das dores já há muitos anos, né? Já há muito tempo. Muito bem. E aí, apesar de eu estar falando de tempo, né, eu queria deixar uma coisa bem clara, que entender a destruição do templo, o princípio das dores, grande tribulação e a volta de Jesus não é um cronograma, não é um cronograma. Não estamos marcando data, nem época, nem geração, nada disso. Por quê? A Bíblia fala que a gente não sabe quando, não sabe, não tem como saber. A Bíblia diz isso. Então não tem um enigma, um quebra-cabeça que a gente vai juntando partes, né? A gente vai estudar o Apocalipse e a gente vai entender quando vai ser esse fim. Não estamos marcando data, não estamos marcando um cronograma, um calendário para o fim. Não. A gente só está entendendo o que Jesus está dizendo aqui em Marcos 13. E aí ele fala assim, olha, vocês precisam estar de sobreaviso. Está falando com os discípulos. Por quê? Porque vocês serão entregues aos tribunais e às sinagogas. A sinagoga também tinha certo poder de tribunal para julgar alguém, determinar açoite, né? Mas é necessário primeiro que o evangelho seja pregado em todas as nações. Então Jesus está dizendo assim, olha, ele já disse, eu vou morrer, né? E agora ele tá dizendo assim, olha, e vocês vão ser perseguidos, né? E vocês vão ser entregues, e vocês vão ser açoitados. Então, Jesus está prevendo o quê? Martírio, né? E, de fato, isso aconteceu com muitos dos discípulos, né? Então, a gente tem cumprimento de todas as profecias de Jesus. E ele fala assim, olha, vocês sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí eu até grifei essa palavra perseverar para a gente entender. A gente já está em Marcos 13:13. O que é esse perseverar até o fim? Quem for fiel, né? Então a gente precisa ser fiel, a gente precisa estar vigilante. É isso que esse texto de Marcos vai falar. Mas esse perseverar não é perseverar para ser salvo. A hora que eu não conseguir perseverar, eu vou perder a salvação. Na verdade, o perseverar é justamente esse processo de santificação, essa tentativa nossa de deixar a prática do pecado, né? E atingir a estatura de Cristo. Esse é o nosso alvo. Mas esse perseverar, ele indica que quem perseverou até o fim é a marca daquele que é salvo. E não eu preciso dessa perseverança para ser salvo, não. Porque sou salvo, perseverei até o fim, tá? Porque é só o Espírito Santo de Deus que vai nos fazer perseverar até o fim. E aí, quando Jesus fala assim, olha, vocês vão ser odiados por causa do meu nome, a gente também tem cumprimento dessa profecia, porque o cristianismo é uma, se não há, religião mais perseguida, né? E aí vai falar também de divisões da família, né? Principalmente nesse período de perseguição, que filho ia contra pai, um entregava o outro, né? Mas aí a gente também tem ainda hoje divisões na família, né? A gente escuta testemunhos, às vezes, de pessoas que entregaram sua vida para Cristo e isso foi uma dificuldade ainda dentro de sua família. Mas isso tudo por quê? Porque a gente já entendeu no livro de Marcos que toda a minha vida tem que apontar para Cristo. Eu não posso apontar minha vida para minha família. Eu relaciono com Deus a partir, né, se isso for algo que possa servir a minha família. Não, a minha família precisa servir
né? E o modo como eu relaciono a minha família, isso precisa apontar para Cristo. Meu emprego para Cristo. Então, tudo tem que apontar para Cristo, né? Então, quando a minha família não apontar para Cristo, eu preciso continuar apontando para Cristo, certo? Então, vamos lembrar de novo que Jesus está falando sobre a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a volta de Jesus. E aí no versículo 14 vai falar assim, olha, quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Então, quando vier o abominável da desolação. Quem já tinha usado esse termo, abominável da desolação, né? Foi Daniel. Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12 também vai fazer alusão a esse termo, talvez profetizando algo parecido com o que Jesus também estava dizendo. E aí vamos entender que Jesus está falando sobre várias coisas, dando essa resposta ao mesmo tempo. Então, quem é esse abominável da desolação? O abominável da desolação profetizado por Jesus, primeiro, pode ser o mesmo que Daniel profetizou, que aí era Antíoco Epifânio, em 168 a.C. O que ele fez? Ele profanou o templo, ele fez sacrifício a Zeus, né? Colocou imagens de Zeus dentro do templo de Jerusalém, dentro do templo do Deus Altíssimo, né? Então ele profanou o templo e aí gerou revoltas, né, ali. E houve destruição em Jerusalém, né? Houve mortes ali. Talvez esse possa ser o primeiro abominável da desolação. O segundo abominável da desolação, e aí intimamente relacionado com a destruição do templo, é Tito, um general romano que depois se tornou imperador romano 70 anos depois de Cristo. Isso é uma das principais coisas que Jesus está falando nesse texto, sobre a destruição de Jerusalém, sobre a destruição do templo. Ele não falou que não vai ficar pedra sobre o templo, e de fato foi isso que aconteceu. 70 anos depois de Cristo, não ficou pedra sobre pedra do templo, a ponto de alguns historiadores dizer que partes do templo de pedra que caíram, eles quebraram para poder tirar ouro, para poder tirar o que era precioso dali. Então não sobrou nada desse templo magnífico ali, que era esse templo que Herodes estava reformando ali. Esse general Tito fez um cerco em Jerusalém, né? Foi chamado Cerco de Jerusalém. Isso durou ali por volta de uns 7 meses. E aí, algumas coisas nos intrigam nesse texto. Primeiro, por que Jesus fala assim, olha, sai de Jerusalém, da região da Judéia e vai para as montanhas? Por quê? Porque ali tá dentro de muralha. O que acontecer ali, ó, tá todo mundo pego. E de fato, tem uma nota na minha Bíblia que fala que, e Jesus profetizou isso, né? Quem fugiu ali para algumas cavernas no alto das montanhas, acima do Mar Morto, Eusébio, né? Um historiador do século 4 depois de Cristo, afirma que esses cristãos que deixaram Jerusalém naquele tempo fundaram uma igreja em Pela, ao leste do Jordão. Então eles fugiram e foram para essas montanhas, como Jesus falou aqui, olha, fujam para os montes. E aí eles fundaram uma igreja, a igreja de Pela, tá? E esse Tito, então, o que ele fez nesse cerco a Jerusalém para destruir Jerusalém? Era uma cidade muito fortificada, então tinha que ter toda uma estratégia. Eles deixaram Jerusalém passar fome por um grande período, né? Por meses ali. Então, isso foi muito ruim. Imagina o que é passar fome, o que é passar perseguição, e isso era o quê? O princípio das dores, né? Então, o que Jesus está falando aqui nessa destruição de Jerusalém, ai de quem estiver grávida. Por quê? Imagina o que é passar fome e você ainda está grávida. Imagina o que é você ter que fugir e você ainda está nessa situação. Ai de quem estiver amamentando. Por quê? Porque são fatores que limitam ali ter uma criança, ter fome, né? E também ver morte, né? Porque aí quando esse Tito, que era um general romano, entrou, destruiu, matou algo em torno de 500 mil judeus ali.
Então, foi uma destruição, né? Ele, sem dúvida alguma, é uma referência que Jesus está fazendo ao abominável da desolação. Trouxe morte, fome, destruição para Jerusalém. E por que que isso não sucedeu no inverno? Também é mais um fator dificultador, né? Um fator que dificulta ali, dificulta a fuga, o frio, né? Dificulta a sobrevida ali de que alguns puderam ter. E aí, ainda acredita-se que esse abominável da desolação, do qual Jesus está falando, também faz referência ao anticristo, né? Que Apocalipse vai falar muito desse anticristo. Por quê? Porque no versículo 19 fala assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. E aí vai dizer que Deus abreviou os dias, né, pelos seus eleitos. Então serão dias de sofrimento, mas que a gente ainda não tem nem noção. Então, acredita-se que esse dia não foi o dia de Tito, embora tenha sido uma demonstração, né, um cumprimento da profecia do abominável da desolação, que veio trazer essa destruição, que destruiu o templo, que não ficou pedra sobre pedra, que trouxe sofrimento, ainda vai vir algo pior, né? Como nunca se viu. Então, esse vai ser o anticristo, que Apocalipse fala muito dele. Bom, e aí vai dizer assim, olha, ninguém vos engane, outras pessoas vão vir dizendo que são Cristo, mas estáis de sobreaviso, né? Que só Jesus é o Cristo. E aí, no versículo 24, vai falar sobre a vinda do Filho do Homem. Bom, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Glória a Deus. O que a gente pode tirar de aplicação desse texto para nós? Jesus virá. Jesus virá mais uma vez, né? E ele virá para nos levar, irmãos, para a sua glória, né? Para um tempo de viver na presença de Deus, livres da prática do pecado, livres da presença do pecado e já livres da culpa do pecado. Glória a Deus por isso. Virá este tempo, meus irmãos. Bom, ele vai vir como? No versículo 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então, se a primeira vinda de Jesus ele veio, né, como humilde, né? E aí ele foi servo, e ele veio numa manjedoura, e ele era um rei, que sequer as pessoas o reconheceram como rei, um nazareno, humilde, simples, né? Ensinando a servir. Agora ele vem, diz a Bíblia, de forma gloriosa, nas nuvens, com grande poder e glória. Agora ele vem para trazer o juízo. Agora ele vem para trazer o julgamento, né? E aí enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos. Então, nós seremos reunidos da extremidade da terra, né, até a extremidade do céu. Então, meus irmãos, a gente precisa usar a oportunidade que a gente tem aqui de juntar tesouro no céu. Por quê? Porque um dia tudo se findará. E aí a gente pode pensar assim, mas tem muito tempo, né, que a gente sabe que tudo isso vai se findar. E será que isso é agora? A gente realmente não sabe, mas o que a gente sabe? A gente sabe que a nossa vida vai chegar ao fim, né? Jesus fala algumas coisas para os discípulos dizendo da vida deles, porque a vida deles chegou ao fim antes da segunda vinda de Cristo, né? Da perseguição, mas que eles deveriam pregar, anunciar o evangelho, e eles foram os primeiros missionários, né? Então, a partir dos discípulos, a gente vai tendo ali a propagação do evangelho até que o evangelho chegou até nós. E nós, o que faremos enquanto servos de Deus, né? Nesta vida, o que precisamos fazer? Então, certamente o Espírito Santo de Deus está falando do seu coração, né? Como tem falado ao meu, sobre a forma como a gente deve viver de maneira a glorificar o nome do Senhor, a levar esse evangelho para outras pessoas. E aí, por fim, a gente tem a parábola da figueira, lá no versículo 28, que fala assim, olha, quando uma figueira as folhinhas começam a brotar, aí a gente sabe que está próximo o verão. Assim também, quando vocês virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas.
Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? A volta de Jesus? Não, a destruição do templo, né? Então a destruição do templo aconteceu naquele período ali, que não ficou pedra sobre pedra, né? E houve o abominável da desolação lá, que trouxe sofrimento, morte, fome para o povo judeu. Bom, então Jesus está dizendo assim, olha, quando vocês verem que essas coisas estão acontecendo, aí vocês vão lembrar de tudo que eu falei. Ah, tá, então é para fazer um cronograma por tudo isso que Jesus está falando sobre quando vai ser os fins dos tempos? Não, Jesus está falando aqui sobre os eventos da destruição do templo e da Judéia, né, e dali de Jerusalém. Então, sobre a volta de Jesus, sobre o fim de todas as coisas, aí Marcos 13:32, Jesus diz assim, mas você falando assim, olha, quando vocês virem que essas coisas vão acontecendo, porque a primeira pergunta deles não foi quando? Quando o templo vai ser destruído? Então, quando vocês virem que tudo isso que eu tô falando tá acontecendo, vocês estão sendo perseguidos, então vocês vão saber que o templo vai ser destruído. Assim como vocês vão saber, quando vê a folhinha na figueira, sabe que o verão tá chegando. Mas aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Qual dia? Ah, o dia que vai findar todas as coisas, dia da volta de Jesus. Esse dia ninguém sabe, meus irmãos. Então não tem como a gente fazer cronograma, não tem como a gente prever data para o fim do mundo. Se essa é uma expectativa nossa ao estudar Apocalipse, ela será frustrada. Mas a gente tem uma esperança, né? Por isso é que hoje temos esperança. Por que a gente tem esperança? Por saber que Jesus venceu a morte, por saber, semana passada nós comemoramos a Páscoa, então nós temos essa esperança por saber que Jesus vai voltar e vai voltar glorioso, né? E essa é uma certeza. E aí, Jesus vai falar assim, olha, imagina um homem que ele saiu da sua casa, saiu do seu país e ele dá autoridade aos seus servos e dá obrigações e fala para o porteiro que vigie. Então imagina que é isso, meus irmãos. Jesus, né, ele nos deu autoridade, somos seus servos, mas ele nos deu autoridade e nos deu obrigações e ordenou que vigiássemos, né? Então eu quero convocar você, meu irmão, servo do Senhor, né? A tomar a sua obrigação enquanto servo, né? Jesus é o Senhor, nós somos servos, mas com a autoridade que Ele tem nos dado de pregar o Evangelho a toda criatura, de falar desse amor que invadiu o nosso coração, que nos dá essa esperança, que nos dá uma paz que excede todo entendimento, uma paz em tempo de epidemia, uma paz em tempo de fome, uma paz e que nos faz ser pessoas diferentes, que precisamos ter o fruto do Espírito, manifestar nesse processo de santificação, que nós possamos então, como servos do Senhor, ter essa obrigação, né, tomar a nossa cruz e seguir, né? E vigiar. Vigiar por quê? Porque eu posso perder a minha salvação? Não, mas eu posso perder oportunidades de servir ao Senhor, de seguir nesse processo de santificação, de gerar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nada corrói. E para terminar, irmãos, essa lição do capítulo 13, né? A gente vai ter aí o irmão Valdete no capítulo 14. Vai ser um capítulo mais extenso, então quis ser um pouquinho mais objetivo aqui. O versículo 37 vai dizer, o que porém vos digo, digo a todos, vigiai. Então vamos vigiar, meus irmãos, orar e vigiar. Se a gente sabe no que a gente é mais tentado, onde a gente pode cair, que estejamos atentos a isso, né? Que possamos mostrar sinais de maturidade cristã, né? Que a cada dia possamos ser mais parecidos com Jesus. Tá? Meus irmãos, na próxima semana, Valdete agora vai ministrar o capítulo 14, na próxima semana a gente vai ter o 15 e o 16, e no mês de maio a gente começa com as lições da família, né? A gente já tá preparando o material, então a gente já tá quase encerrando o capítulo de Marcos. Escutei foi muito, está sendo, né, muito bom, a gente ainda tem 3 capítulos para estudar. Muito precioso esse tempo, né, de ver um evangelho, porque no evangelho a gente vê a vida de Jesus e como isso impacta a nossa vida. E hoje a gente estudou o sermão profético de Jesus para entender o quê? Que um dia Jesus vai voltar, que as palavras de Jesus, todas que ele profetizou, já se cumpriram e ainda vão se cumprir, né?
que a nossa religião é uma religião perseguida, mas todas as vezes que a nossa religião foi perseguida, né, ou que os cristãos foram perseguidos, foram oportunidades que a igreja cresceu. A gente até falou aqui que a gente pode ter até divisões na família, né? Quando a gente é perseguido, e isso é bom por quê? Porque ser cristão não é ser um clube de amigos, né? Um clube social, que a gente vai à igreja para ver nossos amigos, para vestir uma roupinha legal, para mostrar minha filha bonita. Não, a igreja não é para isso, né? A igreja é para quê? A igreja é para impactar a sociedade. É para isso. Isso que é tomar a nossa obrigação, né? Isso que é a gente pegar a autoridade que Jesus nos dá e com a nossa obrigação impactar a sociedade onde a gente vive, pregar o evangelho para os nossos amigos, para em todas as oportunidades que tivermos, tá certo? Então que a nossa igreja não seja um clube social, mas que seja agente de transformação do milagre do Senhor na nossa sociedade. Jesus vai voltar e essa é a nossa esperança. Teremos um encontro com o Pai.